Olá, eu hoje vou fazer com vocês autocolantes inspirados no Halloween, por isso se vocês quiserem ver todo o processo, desde a inspiração até ao produto final, é só continuar a ver e espero que gostem. Não se esqueçam que se vocês não tiverem nem impressora nem papel autocolante, vocês podem ver este vídeo em que eu vos fiz um pequeno tutorial, mesmo muito simples, onde vocês só precisam de papel e fita cola para ter autocolantes. Mas não se esqueçam que vocês podem descarregar tudo o que eu vou fazer com vocês no primeiro link, por isso se vocês quiserem imprimir os meus autocolantes ou colocar nas vossas imagens, nas vossas edições, link na descrição. Mas vamos começar pela primeira coisa, que é a inspiração. O primeiro passo é encontrar a inspiração e eu já tinha feito aqui alguns desenhos para o Halloween já há alguns anos, por isso eles estão terríveis, vocês não me julguem, mas pode ser um bom ponto de partida, por isso vamos ver o que é que temos aqui. Ok, nós temos aqui então algumas poções, depois temos aqueles mais básicos, são a abóbora, aqui um fantasma super fofinho. Isto aqui também é meio autumnal, por isso tem aqui várias coisas, mas já é um bom ponto de partida. Se vocês não tiverem desenhos já feitos como eu, só precisam de procurar um bocadinho de inspiração. Eu aconselho-vos imenso o Pinterest, só precisam de escrever Halloween no motor de pesquisa e vocês ficam com imensas imagens de inspiração para os vossos autocolantes. Se vocês tiverem imagens desenhadas como eu, aconselho-vos imenso a tirar uma fotografia e depois adicioná-la ao vosso editor de imagem para terem uma imagem de referência. Para este autocolante eu vou usar o editor de imagem Photoshop, mas a primeira coisa que é necessário fazer é criar um novo ficheiro. Eu vou escolher o papel A4 porque é esse formato que eu quero imprimir na minha impressora. A primeira coisa que eu vou fazer então é arrastar aquela foto que eu tirei dos meus desenhos, ter uma pequena referência do que eu vou desenhar, por isso eu estou neste momento a ajustar esse desenho para ficar um bocadinho maior na minha folha A4. O que eu vou fazer agora é escolher alguns dos desenhos que eu acho que ficavam bem como autocolantes de Halloween e vou selecionar e carregar com o botão direito do rato e vou carregar em camada via cópia. Tenham sempre atenção para selecionar a imagem da foto antes de clicar nesse botão, porque como aconteceu aqui no meu fantasma, eu esqueci-me de carregar e por isso deu uma mensagem de erro, mas isso resolve-se facilmente selecionando a foto, fazendo o mesmo processo, botão direito do rato e depois fazer a cópia. Também vou colocar aqui esta caveira, embora eu depois acabe por não a utilizar, era mais para ter como backup caso não tivesse mais ideias. Agora o que eu vou fazer é pegar num pincel numa cor castanha escurinha, só vou fazer um rascunho do meu desenho. Se vocês tiverem imagens assim, desenhos já feitos, vocês podem passar esta linha por cima do vosso próprio desenho, da vossa própria foto, mas como eu não estava a gostar muito dos desenhos e como eram assim mais antigos, eu decidi desenhar de novo ao lado, por isso o que eu estou a fazer agora é desenhar esta abóbora um bocadinho mais assustadora, porque a outra era assim um bocadinho mais para o fofinho e eu queria que ela fosse mais assustadora. Eu experimentei fazer um nariz, mas depois acabei por retirar, acho que não sei, não estava a sentir o nariz, mas a ideia é só fazer assim um pequeno esboço do vosso autocolante e como vai ficar a forma. A seguir passei para o meu fantasminha e não estava a acertar com aquela cabeça, meu Deus, não estava a acertar mesmo, mas lá acabei por conseguir mais ou menos. Ainda não estou muito segura se ficou assim muito bem, mas pronto, às vezes acontece não acertarmos nestas coisas, não é verdade? Depois o que eu tentei fazer foi só passar então para a caveira, que acabei por não utilizar, mas também foi uma coisa muito rápida de se fazer e não houve problema perder um bocadinho de tempo com isto. A seguir o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar pela minha abóbora e vou começar a pintar, mas eu apercebi-me que não devia ser assim, porque eu estava a gostar bastante desta textura, mas eu queria fazer um truque. Por isso que eu fiz foi fazer outra camada e com um pincel branco pintar a minha abóbora, a forma da minha abóbora, ou seja, por dentro das linhas. E a seguir o que eu fiz foi pegar naquela camada que eu tinha começado a pintar com castanho e fazer um truque, que é carregar com o botão direito do rato e carregar em criar máscara de corte. O que isso faz é que eu não consigo pintar fora das linhas neste momento, porque criou uma máscara. Ou seja, vocês estão a ver agora que eu estou a pintar por fora das linhas, mas não sai por fora, por isso é um bom truque se vocês não quiserem perder muito tempo a terem cuidado para não pintar fora das linhas, porque neste caso é impossível, é mesmo impossível vocês pintarem fora das linhas. Por isso, agora o que eu comecei a fazer foi pintar a minha abóbora, usei alguns tons de castanho, laranja, amarelo para ficar o mais realista possível, mesmo não sendo, mesmo não querendo que seja super realista, claro.
Pintei os olhos por dentro de amarelo, como se estivesse a emanar uma luz de dentro, como se tivesse uma vela, como normalmente costuma ter este tipo de decorações. Não sei se foi influência do fantasma, mas eu acabei por pôr umas bochechas rosadinhas na minha abóbora para dar-lhe um ar mais fofinho, mas acho que até ficou engraçado. Não fez sentido nenhum, não é? Mas acho que ficou engraçado. Como as cores estavam a sair assim um bocadinho com pouca cor, basicamente o que eu fiz foi arranjar uma curva de cor e fiz a mesma coisa, que foi criar a máscara de corte, ou seja, essas opções que eu vou colocar nas curvas vão só funcionar na minha abóbora, por isso eu só me vou focar na abóbora, o que é ótimo, e isto é um bom truque para vocês alterarem apenas uma zona do vosso documento, o que é incrível. Por isso joguei um bocadinho com isto para ter as cores mais vibrantes, mais bonitas. Eu não estou a gastar muito tempo a fazer cada sticker para também ser o mais relaxante possível e menos estressante possível. Por isso é algo mesmo muito simples e qualquer pessoa consegue fazer. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu andei em Belas Artes, mas claramente que não fez grande diferença. A próxima coisa que vocês vão fazer é criar aquele contorno que se vê muito em autocolantes. Por isso eu vou fazer esse contorno aqui. O que eu vou fazer é carregar na camada, e já agora peço desculpa por não ter títulos nem nomes de camadas em lado nenhum, porque eu sou muito preguiçosa. Mas eu vou carregar na camada da minha abóbora e vou clicar 2 vezes e vou ali onde diz traçado e vou fazer um check e vou carregar lá novamente e vou aumentar o tamanho e vou passar para a posição externa e mudei a cor para branco. Depois aumentei um bocadinho mais o tamanho e eu coloquei 29, não me perguntem porquê, podia ser muito facilmente 30, mas pronto, ignorem. Mas fica aquela borda bonita branca, que toda a gente já conhece os autocolantes, por isso aquela linha preta depois do recorte, e eu vou-vos ensinar como fazer, mas primeiro vou fazer todos os outros autocolantes primeiro. Por isso, o que eu vou fazer é passar agora para o fantasma e vou fazer exatamente o mesmo processo, que é fazer o bloco branco de cor, para depois conseguir criar aquela camada vazia e fazer então a máscara de corte para conseguirmos pintar sem ter medo de sair das linhas. E para este fantasminha eu queria que ele fosse azul e só coloquei um azul mesmo muito clarinho e depois adicionei algumas sombras e algumas luzes para ficar bonito, e depois o lacinho eu coloquei cor-de-rosa, acho que ficou super querido. Depois no fim acabei por melhorar as minhas linhas de contorno, porque acho que estas estavam muito grossas e não estava a gostar de como estava a ficar, e acho que mudar o contorno tornou muito mais bonito, muito mais leve, porque estava assim um bocadinho grosso. E depois fiz o mesmo processo de adicionar o contorno a branco para ficar o nosso autocolante bonitinho. Depois senti que as cores também não estavam a ficar assim muito bem, por isso adicionei uma curva de cores para aumentar um bocadinho a vibração das cores, e este foi o resultado do nosso fantasminha fofinho. Ok, depois seria eventualmente a altura de ir à caveira, e eu pensei, não, vou buscar outra imagem e vou ver o que é que posso trabalhar com ela. Por isso eu vou buscar outra das fotos que eu tirei ao meu caderno e fui buscar algumas poções, que eu acho que as poções estavam muito engraçadas e acho que ficaria muito bem como autocolante. Por isso eu descartei completamente a ideia de fazer a caveira, como eu vos tinha dito, não estava a sentir, por isso pronto. Mas depois encontrei esta poção super gira e depois apercebi-me que eu tinha feito uma caveira e tinha feito um morcego a sair dessa poção, e fiquei maravilhada com o desenho que eu fiz há uns anos atrás. Não me lembrava nada de ter feito isto, por isso fiquei mesmo muito contente. Mas a minha ideia principal foi fazer o contorno à volta das coisinhas todas, do vapor a sair da caveira, da lua. Tinha luas, a sério, foi mesmo fofo. Até tenho uma etiqueta. Não sei, estava com inspiração há uns anos atrás, mas pronto, também não sei o que é aquilo. Eu pus ali um ponto de interrogação, estava sempre a olhar para aquilo a pensar, que raio é que é isto? Mas pronto, eu vou continuar sem saber o que é que era aquela coisa estranha ao lado. Mas o que eu fiz foi exatamente o mesmo processo, que é fazer o bloco de cor branco e começar por aí, fazer uma camada vazia e fazer máscara de corte, vocês já sabem, o meu truque favorito. E depois é só pintar. Eu queria que o fumo fosse fofinho, e assim cor-de-rosa, porque pela ideia que a Maria do passado queria passar, eu acho que era uma poção, um feitiço de amor,
Acho que é pela aquela etiqueta com um coração que tinha ali. Por isso eu queria que fosse fofinho e cor-de-rosa, mas ao mesmo tempo não, porque tem ali a caveira e um morcego e assim ícones um bocadinho mais escuros, dando a ideia de que a poção, embora seja para o amor e seja uma coisa fofa, pode correr mal. Pode correr muito mal, por isso, não sei, achei a ideia super fofa. Pintei o frasco de azul e depois tudo o resto assim muito cor-de-rosa, muito fofinho, e alterei novamente o outline porque estava muito gordo e eu queria uma coisa mais simples, então tentei fazer um outline mais fino e até gostei do resultado. Depois acabei por aumentar um bocadinho a saturação com as curvas para a cor ficar um bocadinho melhor. Não sei até que ponto gostei muito de ter feito isso, porque estava a gostar daquele ambiente super fofinho, com cor pastel em tudo. Mas pronto, não desgostei, mas acho que estava a gostar mais com as cores mais clarinhas. Mas pronto, eu depois faço um novamente. Depois eu fui apanhar este aqui, este frasquinho de poção também, e fiz mais ou menos o mesmo processo. Faço sempre aquele bloco branco e depois seguido do outline. Eu acabei por ajustar um bocadinho melhor o desenho porque não estava assim muito bem em termos de estrutura. Acionei umas estrelinhas, uma lua, umas bolinhas e depois foi só pintar. Pintei novamente de azul, acho que os frascos ficam super queridos quando são assim azulinhos, transparentes, e depois a parte de dentro foi assim mais para o cor-de-rosa, acho que fica bastante bem. Depois eu fiquei tão entusiasmada a ver aqueles autocolantes que eu pensei, ok, eu não consigo esperar para preencher a página, eu vou começar a fazer a página para imprimir. Por isso que eu fiz foi pegar naquela poção do amor para ser na primeira fila da minha folha de stickers, e o que eu fiz foi primeiro guardar tudo numa cópia, caso me apeteça eventualmente mexer neles noutra altura, por isso façam o mesmo, mas o que eu fiz foi mesclar tudo. Ou seja, unir tudo e fazer com que aquele contorno faça parte da imagem. O truque que eu fiz para isso acontecer foi colocar uma camada vazia por debaixo e mesclar para baixo a partir do meu sticker, e o que isso fez foi tirar aquelas configurações que tinha do contorno, e assim eu consigo fazer um novo contorno, que é exatamente isso que vos vou ensinar agora. Por isso que eu fiz foi clicar 2 vezes, carregar em traçado, e agora em vez de ficar 29 px, eu coloquei 3 px e coloquei na cor preta, e assim vocês estão a ver que eu já tenho o sítio exatamente do corte. E o que eu fiz foi duplicar todos esses autocolantes, preencher a fila toda, e depois o que eu fiz foi exatamente o mesmo, só que para a minha abóbora. Por isso a primeira coisa que eu fiz foi guardar, fazer uma cópia, mesclar para não ter aquelas configurações do contorno, e depois fazer um novo contorno com 3px e cor preta, e duplicar e arrastar para a folha toda para preencher a segunda fila de stickers. Como vocês viram, eu rodei-os para caber mais, e façam o mesmo porque o papel de autocolante não é assim muito barato, por isso quanto menos desperdício houver, melhor. E claro que fiz o mesmo para o meu fantasminha fofinho e fiz o mesmo para a minha poção. Mas eu ainda tinha ali mais alguns espacinhos para utilizar, por isso o que eu fiz foi desenhar outros ícones para preencher melhor a minha página. A primeira coisa que eu quis fazer foi um chapéu de bruxa, acho que faz todo sentido para esta altura, e eu queria fazer um chapéu de bruxa roxo com uma tira preta. Acho que são umas cores bastante normais para retratar um chapéu de bruxa, acho eu. Sempre o mesmo processo, é sempre o mesmo, que é o bloco de cor branco e depois pintar por cima. Por isso utilizei então uns roxos e depois fiz o contorno quando terminei o meu autocolante. E claro, como eu estava cheio de pressa para ver como é que ia ficar o resultado final da minha página de stickers, e eu quis logo preencher com este novo autocolante, por isso o que eu fiz foi rodar para caber melhor, já vos tinha dito, e depois para caber naqueles espacinhos mais pequenos eu reduzi um bocadinho o chapéu e coloquei na posição direita para caber ainda mais. Sou poupadinha. Depois o que eu fiz foi fazer aquela velinha. O que eu fiz foi então fazer o bloco de cor branco e depois retirei o prato, que acho que não fazia muito sentido, e como eu quero que a cor da vela seja branca, o que eu fiz foi só preencher a chama com laranja, vermelho, amarelo para ficar bonito, e depois dei uns toques de cor azul para criar a sombra da minha vela, e foi assim uma coisa mesmo muito rápida, muito simples. E depois fui duplicando e colocando na minha página para ver como é que funcionava melhor.
Depois tive que mudar um bocadinho o meu posicionamento das velas, porque as velas não estavam a caber muito bem com aqueles chapéus de bruxa, por isso o que eu fiz foi adicionar as velas e mais algumas abóboras, porque aquelas abóboras eram tão grandes que não cabiam assim tantas naquela segunda fila, por isso aproveitei e coloquei mais algumas abóboras, 2 maiores e algumas mais pequenitas. Depois foi só tirar aquela cor-de-rosa e ver como é que ficaria todo branco, que vai ser assim exatamente que vamos imprimir. E está feito, agora é só ir buscar a impressora e começar a imprimir. Ok, então eu já tenho aqui o meu Photoshop aberto com a nossa página criada, e o que eu vou fazer é carregar em arquivo e carregar em imprimir, ou vocês podem usar Ctrl P também. E uma das opções que vocês podiam fazer era imprimir diretamente aqui, mas como eu quero mudar um bocadinho a impressão, o tipo de papel que eu uso e tudo, eu vou fazer de outra forma. Vou então à pasta onde está a minha imagem, vou carregar nela com o botão direito rato e carregar em imprimir, ou print, neste caso. Eu preciso colocar aqui a minha impressora, que é a Epson Series Network, porque eu não estou com o cabo. Qualidade eu vou colocar High para ser o máximo possível. Aqui no papel eu vou colocar Epson Matte, que é esse que eu estou a utilizar neste momento. E vou só tirar aqui este check, onde diz Fit Picture to Frame, porque assim ele não faz um zoom estranho para ficar bem na imagem e não me corta nada, que é isso que eu quero. E antes de carregar no botão Print, só vou precisar de colocar a minha folha de autocolante na impressora e depois é só carregar no botão Print. Aqui na minha impressora ele vai me pedir para eu ver qual é o tipo de papel que eu estou a utilizar, porque o último que eu utilizei era um papel normal e ele vai ter que perguntar se é isto. Vou carregar em OK e vou carregar Change Settings, mudar configurações, e vou mais para baixo e ele vai dizer que é um A4 Matte, que é exatamente isso que eu quero. Por isso eu vou carregar em Print, que é este botão que vocês não conseguem ver, esperem aí. Por isso, agora já conseguem ver, eu só vou carregar nesse botão para imprimir. Esse foi o resultado da impressão, e se vocês já viram os meus outros vídeos sobre stickers, eu adoro plastificá-los para ficar com ainda mais brilho, por isso eu vou fazer isso agora. Já cortei aqui em formato A4 o meu papel para plastificar os meus autocolantes, e o que eu vou fazer é muito simples. É só colocar os meus stickers numa superfície lisa e depois retirar um bocadinho desta película e conseguirmos utilizar. E agora é só preciso colocar devagarinho, sem pressas, este papel sobre os nossos stickers e com uma régua. Esta régua já tem anos, já é do 7º ano e penso que ainda tenho uma também do 5º ano ainda comigo. Está a durar imenso. Já está toda estragadinha, mas coitada, ainda funciona mesmo muito bem. Agora só vão ter que pegar na parte de trás, eu vou-vos mostrar. Só vão precisar de ir puxando este papelinho que está aqui, à medida que vão puxando com a régua na mesma direção. Ou seja, enquanto eu estou aqui com a régua a fazer este movimento, eu estou com a outra mão por detrás a puxar aquele papel. Tentar fazer este processo mesmo devagar para não criar bolhas nos nossos stickers. O malandro ficou aqui, parou aqui. Mas basta só retirar o novo papel. Às vezes eles vêm cortados, não sei porquê. Enfim. Retirar completamente esse papel que sobrou e tentar fazer o mesmo processo. Ok, não correu muito mal essa última parte. E já temos os nossos stickers plastificados e com um bocadinho de brilho. Olhem que lindos! Ok, e por último, a última parte que nós temos que fazer é só fazer o recorte. Vocês podem usar uma tesoura ou
um X-Acto para fazer este processo. Comprei este com várias lâminas e um cor-de-rosa super giro, só para fazer stickers. Vocês já devem ter percebido que eu adoro fazer stickers, mas tentem fazer isto também muito devagarinho, quando tiverem tempo, para não estragar nenhum sticker e eles não ficarem mal cortados. Existem máquinas que vos ajudam a fazer estes cortes, mas são muito caros e eu não quero fazer esse investimento, pelo menos por agora, por isso vai ter mesmo que ser assim. Eu, na verdade, como eles são bastante grandes e eu nunca tinha feito assim uns tão grandes, podia utilizar muito facilmente uma tesoura maior sem haver problema. Mas pronto, eu vou experimentar primeiro com um X-Acto e já fiz ali as neiras. Estou a tentar ser rápida para vocês. Ok, não faz mal. Eu vou tentar. Eu vou tentar ser rápida e estou a fazer as neiras. Olhem que fofo. Está super fofinho. É óbvio que se tivesse aquelas máquinas ia ser muito mais fácil. Ouvi dizer que essas máquinas são muito barulhentas e demoram um bocadinho, mas... E para além de que são muito caras, né? Por isso eu não sei até que ponto valem a pena neste momento, porque eu só faço stickers para mim, para vos mostrar. Mas... Oh, lindo! Vou recortar mais alguns e já vos mostro o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do resultado final, eu adorei os meus stickers, por isso se vocês gostarem deles também vocês podem descarregá-los no primeiro link e podem imprimi-los ou podem utilizá-los nas vossas edições de fotos para o Halloween, por exemplo. Digam-me se vocês gostaram deste tipo de conteúdo, que é um bocadinho diferente do normal. Para a próxima semana eu vou fazer disfarces de carnaval bastante simples, com roupas que de certeza vocês têm em casa, por isso se vocês gostarem deste conteúdo não se esqueçam de subscrever e estejam atentos ao próximo vídeo de quarta-feira.